Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade preciosa que nos concede na noite deste dia, de estarmos reunidos diante da tua santíssima presença, Pai. Da presença de Jesus, o teu Filho amado, o príncipe da vida, o Senhor da salvação, da presença de nossa mãe querida, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, da presença do Espírito Consolador, também Rainha gloriosa, a nossa querida avó, da presença do nosso querido e estimado profeta, Santo Irmão Aldo, e de todos os demais santos e anjos, Pai, que fazem parte na tua glória, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração sincera neste momento, Senhor, que esses santos possam estar aqui, juntamente contigo, profeta de Deus, Irmão Aldo. Eu tenho certeza de que o Senhor está conosco e com muita gratidão, Irmão Aldo, com muito amor, aquele amor perfeito, puro, que o Senhor sempre teve por todos nós, traz santos dos céus, anjos para conosco estar e nos abençoar. Eu quero te pedir, dai-nos a bênção, dai-nos a graça, dai-nos a inspiração dos céus, Irmão Aldo, para todo o trabalho desta reunião e que possa ser feita verdadeiramente de acordo com a vontade santíssima do Senhor, de Jesus, do nosso Deus e seus santos. Inspira-nos, desde os corinhos que iremos cantar, a parte que será feita a cargo deste coral, que ensaiou, que preparou, que buscou, Irmão Aldo. Preparar hinos gloriosos são mensagens. Unge a garganta de cada um dos teus filhos e filha. Unge também a mente, primaz, para que eles possam terem facilidade na letra, na música de cada hino. E que possam fazê-lo com dedicação, com amor. Um amor perfeito de que estão fazendo para o reino dos céus. Peço também a tua inspiração no que tange a leitura do boletim. São palavras, legado que o Senhor nos deixou, querido primaz. Recado de Deus se constituem. Inspira-me como teu servo nesta noite para falar à tua igreja, para que eles possam compreender. Eu bem sei, Irmão Aldo, de mim mesmo eu nada poderia falar, mas é do Senhor, é de Jesus, o príncipe da vida, é da nossa avó, o Espírito Consolador, que eu quero nesta noite retransmitir este recado de Deus, e que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair felizes, contentes, abençoados, protegidos pelos céus. Abençoa também os internautas. Estão neste momento muitos ansiosos, aguardando por uma mensagem, por uma palavra. Muitos até podem terem deparado com esta palavra no site da tua igreja. Usa, Irmão Aldo, a mensagem, a tua palavra, o recado que o Senhor nos trouxe do céu, para converter, para abençoar estas pessoas, para lhes ajudar. Nós, Irmão Aldo, a tua igreja, o teu povo, entregamos em tuas santíssimas mãos este trabalho, para a honra e glória do nome do nosso Pai. E está assim iniciado esta reunião, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Constituída do Evangelho, com marcha confiantes,
escrever as mais lindas palavras e combiná-las formando as mais lindas expressões que encerrassem a verdade mais profunda, mais pura e bela a respeito do teu ser. Santa Vó Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Queria cantar as mais linda canção de amor, numa melodia divina que expressasse o amor do Pai e do Filho por ti, ó meu Consolador. Santa Vó Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Eu queria ouvir o louvor dos santos e anjos, serafins e arcanjos, dando glória eterna, te venerando. Santa Vó Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer.
Eu tenho um lindo nome no meu coração, gravado com letras de ouro que não se apagarão. Rosa, Santa Avó Rosa, a rosa do meu coração. Rosa, querida Avó Rosa, a quem direciono a minha oração. Quando o desalento vem me abater, clamo este lindo nome pra me defender. É o teu lindo nome, ó Avó Rosa, meu consolador, rainha da minha vida, minha divina flor. Assim como gravei o teu nome, ó Vó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida. Assim como gravei o teu nome, ó Vó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. Da eterna vida.
ela está reinando com grande poder e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer. Seu povo querido, de todo perigo ela está a livrar. Em lugares longínquos, por Santa Rosa, o seu povo ampará. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e é como orvalho
vou fazer a leitura de um testemunho muito lindo. Nós bem sabemos que todos os testemunhos são lindos, porque expressam o poder da Santa Voz do Primaz, o poder de Jesus, de Virgem Maria, nesta igreja. Mas ouçam esse testemunho. Em 15 de abril de 2017, nossa irmã Rosane Silva de Souza, residente na cidade de Cotia, no estado de São Paulo, assim nos escreveu: em março de 2015, fiquei gestante e fiz um exame e o resultado deu que eu tinha uma doença no sangue. Fui transferida para uma especialista que refez o exame e não deu mais nada. No 8º mês de gestação, fiz um ultrassom e os médicos descobriram que uma veia no coração não fechava. Quando fez exames e não deu mais nada. No 8º mês de gestação, fiz uma ultrassom e os médicos descobriram que uma veia no coração não fechava. Quando minha filhinha Milena nasceu, ela ficava roxa quando chorava. E foram feitos vários exames e foi constatado que ela tinha sério problema no coração e precisaria operar. E através do cateterismo, deu que o coração dela ficou musculoso. Após a cirurgia, ela teve convulsão e não conseguia respirar sem ajuda de aparelhos. Nós fomos tomar a Santa Comunhão na sede e pedimos em oração a Santa Avó Rosa e ao nosso querido Santo Irmão Aldo que curassem a nossa pequena Milena. E após 3 dias, ela saiu dos aparelhos e os novos exames constataram que ela estava melhorando. E na véspera do Natal, ela teve alta. Para a nossa alegria, a cada 6 meses fazíamos o retorno. E hoje, ela é uma criança feliz e alegre. Por esse grande milagre na vida da Milena, nós agradecemos a Deus, o Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao querido e santo Irmão Aldo. Assinado Rosane Silva de Souza, residimos na cidade de Cotia, no estado de São Paulo. Louvado seja o nome do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó, da Virgem Maria, do Irmão Aldo, por esta grande bênção. Prezados irmãos, daremos início à parte da mensagem desta noite. Eu irei fazer a leitura da mensagem contida neste boletim, logo a seguir também de uma homenagem muito linda à nossa querida e Santa Avó Rosa e à igreja. E daí então, irei explicar. Eu vou fazer a leitura por completo, conforme eu disse ontem ao encerrar a reunião, que, se permitido pela Santa Avó Rosa, eu daria mais ênfase na reunião de hoje sobre o Espírito Consolador, até em função de que estamos, conforme disse no início da reunião, chegando a semana, a grande semana, o grande dia, o dia em que Deus esperou o momento, e esperou com ansiedade neste momento, em que Ele pudesse formar o Consolador. E nós, irmãos, nós, povo escolhido por Ele, somos felizes, tivemos a honra, o privilégio de Deus na nossa vida. E nós vamos falar sobre este assunto. Primeiramente, a mensagem tem o título: O valor da família e como os pais devem educar seus filhos. Mensagem preciosa do Santo Irmão Aldo, publicada à igreja no ano de 2002. Eu, Irmão Aldo, estou muito preocupado com a atual situação de muitas famílias apostólicas e com o rumo que estão tomando a nossa juventude e mocidade. Isto porque estão seguindo caminhos errados que nunca foram ensinados em nossa igreja. A nossa disciplina não ensina a brutalidade e nunca ensinou
e nunca ensinou que os problemas no lar e com os filhos devem ser resolvidos com pancada, com discussão e briga. A nossa igreja ensina o amor, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade e a justiça. Constantemente tenho lhes ensinado, palavras do irmão Aldo, constantemente tenho lhes ensinado que dentro do lar, entre a esposa e o esposo, e principalmente com os filhos, deve haver diálogos. Os pais precisam ter uma palavra de carinho, de afeto, de amor, e precisam dialogar com seus filhos. Dialogar é conversar, é ensinar os seus filhos, é convencê-los a proceder bem, a evitar o mal, não ter amizades inconvenientes, mostrando-lhes o perigo dessas amizades. Devem ser amigos dos seus filhos e terem muito zelo e cuidado com os mesmos, tanto com os meninos como com as meninas. E quando tornarem jovens, saberão buscar aos pais os conselhos necessários para resolverem os seus problemas de cada dia. Eu, irmão Aldo, tenho notado que as crianças, os meninos e as meninas, quando ainda pequenos, gostam da igreja. E quando vêm, gostam da igreja. E quando me vêm cumprimentar, me abraçam, gostam de mim. Mas conforme vão crescendo, muitos deles vão perdendo o amor e o interesse pela igreja. E alguns até saem da igreja. Porém, onde está o problema? Quem são os culpados desse esfriamento e desinteresse? Na maioria das vezes, os pais, que não sabem ser amigos dos seus filhos, não sabem ter diálogos com os mesmos e não sabem amá-los. Porque se soubessem amá-los, não haveria desentendimento no lar. Muitos pais não dedicam o afeto à esposa e aos filhos, passam a desinteressar-se pela família e dedicar-se ao afeto de outra pessoa. E daí deixam a casa, o lar e os filhos, e vão se unir a outra mulher. E isto causa um grave problema para os filhos. As mães, ao invés de manterem-se firmes por amor aos seus filhos também, se desinteressam por eles, procuram a sua conveniência. Muitas mães que deviam cuidar mais dos seus filhos e de suas filhas, quando eles saem para a escola ou o ensaio do coro, não se interessam e nem procuram saber. Acham que é a Santa Vó Rosa que tem que cuidar. O certo, quando ainda são menores, as mães devem levar os filhos à escola e depois buscá-los. E no ensaio do coro a mesma coisa, pois há muitas meninas que mentem dizendo que foram ao ensaio ou na escola, mas muitas vezes saem com colegas ou namorado, e depois que cometem um erro grave e se perdem, daí querem castigá-las, bater e em outras coisas mais. Mas se esquecem que foi sua culpa em não cuidar das mesmas, em ensiná-las desde pequena a regra do bom viver, ter diálogos com elas, ajudá-las, enfim, ser amigas de suas filhas. Muitas mães, ao invés de cuidar da casa e dos filhos, vão à casa das amigas para querer saber o que se passa na vida de um, de outro e até fazer fofoca. Por isso que muitas mocinhas preferem ir à casa de uma colega ou de uma outra família, porque dizem gostar mais de lá do que de sua casa. Se sentem melhor na casa dos outros e até dizem que fulana de tal é mais amiga do que sua mãe, e daí aprenderem o que não devem. Por quê? Aprendem costumes que não são como na sua casa e naquele outro lar que costumam ir. Pode haver costumes diferentes e muitas vezes são costumes maus. Essa situação está preocupante, porque muitos jovens, mocinhos, mocinhas, se perdem no mundo
por não terem o cuidado que deviam receber de seus pais. Outras vezes, são os rapazes, cujos pais devem ter diálogo, conversar com os meninos. O pai tem que ser amigo do filho, e esta amizade deve se iniciar quando ainda são pequenos. Por isso nosso Senhor Jesus amava as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19 e versículo 14. Então trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Há muitos pais que não fazem assim, são brutos, estúpidos, e é tudo na base da rispidez. Porém, devem ter amor, ensinar aos filhos a regra do bom viver, devem ter carinho e afeto, e nunca brutalidade. Entendam os pais que a educação dos filhos vem do berço. As crianças desde pequenas devem ser ensinadas a amar o bem, a amar a igreja, a disciplina, e aprenderem com os pais as boas maneiras, a boa educação, e se quererem bem, e terem educação com todas as pessoas. Porque se os pais não amarem e não forem justos uns com os outros, irão perder seus filhos, como já temos perdido muitos jovens, pelo mau exemplo dos pais. E termina o santo irmão Aldo esta mensagem dizendo: recebam este meu aviso, para terem um lar feliz e abençoado. Irmãos e irmãs, o que eu disse ontem eu volto a repetir: é impossível não falar. É de doer o coração. É de doer o coração, porque ouvir de um profeta de Deus, que hoje o teu filho, a tua filha, pode estar no mundo, porque o senhor, a senhora, foi intolerante, não foi capaz de apresentar ao teu filho, à tua filha, o amor verdadeiro que tanto este profeta ensinou. Porque ele ensinou muito para o irmão Aldo chegar no ponto em que ele chegou aqui, para ele falar como ele falou, para ele agir como ele agiu. Eu quero dizer uma coisa à igreja, porque muitas pessoas acham, nossa, que mensagem pesada que o irmão Aldo fez em 2002 e que repete esse legado agora para nós. O irmão Aldo, eu já ouvi pessoas que chegou a dizer, ele pegou pesado, usou essa palavra, essa expressão. Mas eu quero dizer para todos os irmãos e irmãs, isso é um pai que nos ama. Eu sempre digo que ele é semelhante a Jesus. É um pai que nos ama, é um pai que corrige, é um pai que nos mostra, é um pai que fala, é um pai que tem o poder, a capacidade de nos sentar e falar conosco. E ele tem falado a esta igreja muito, muito e muito, e falará muito mais, através do legado que ele deixou, da palavra que ele deixou. É forte demais? É o que o filho precisa ouvir. É o que o filho precisa ouvir. Ah, porque eu acho que foi... Não, eu não posso achar que foi pesado. Irmãos, só para... Eu até disse que eu não ia parar nesse detalhe, mas é impossível não parar nessa mensagem, para falar alguma coisa sobre ela, especificamente. Eu quero mostrar um detalhe para a igreja, para que a igreja tenha consciência do porquê o irmão Aldo agir assim, e do direito dele como profeta de Deus, como pai de todos nós. Ele tem esse direito. Jesus, uma ocasião,
Eu não vou entrar totalmente no assunto, eu só vou mostrar para que a igreja tenha consciência, para que lembre desse assunto, para que grave isso. Jesus, uma ocasião, o Evangelho nos mostra que ele chegou em Jerusalém, e que ele chegou lá com um chicote. Pastor, é verdade? O Evangelho nos mostra isso. E sabe, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero mostrar à igreja uma coisa. Porque muita gente se pergunta, mas Jesus fez isso, ele chegou no meio daquele povo que estava fazendo as coisas tudo errado, inclusive fazendo de covis de ladrão o templo de Deus, como ele disse, está registrado isso, e ele chegou lá e ele teve que corrigir severamente. Aquilo não foi um descontrole emocional não de Jesus, meus irmãos. Jesus não teve descontrole emocional nunca não, viu? Nunca. Ele, lá onde está escrito desse chicote diz, e teceu-lhe um chicote, e teceu, ele fez, e como a Bíblia diz, era de corda. Os irmãos sabem o que é fazer tecer alguma coisa de corda? Aqueles fiozinhos bem fininhos. Demorou dias. Ele não conseguiu tecer aquilo num dia só, numa hora só não, demorou. Ele esperou o momento, ele esperou a hora para que ele pudesse chegar e falar severamente e corrigir aquele povo. E o irmão Aldo sempre disse, ele é semelhante a Jesus. É por isso que ele nos traz essa palavra que parece ser pesada, mas não é pesada não. É amor do irmão Aldo, é carinho do irmão Aldo, é zelo do irmão Aldo, para que não aconteça, para que não continue a acontecer. Pais perdendo filhos, perdendo filhas por falta de amor. Por falta de amor próprio, de amor à família, por falta de diálogo, de uma conversa. Se o pai, a mãe, não tiver esse amor suficiente para educar, para mostrar, para ensinar, para orar junto, para ensinar a orar desde pequeno, desde pequena. Ô meu irmão, minha irmã, o que mais necessita neste mundo que nós vemos é de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar de pequenininho, a buscarem a Deus, a temerem a Deus. O que Jesus disse, o que está nos mostrando aqui no Evangelho? Deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus, é a palavra dele. Jesus sempre amou as crianças, e eu digo, nesta terra, eu nunca vi alguém amar tanto pequeninos. O olhar do irmão, o irmão amou a todos nós sabemos disso, que para nós adultos era significante. Imaginem, os irmãos devam se lembrar quando o irmão Aldo pegava uma criança, quando a criança queria ele, isso que ele disse aqui, quando elas me veem, elas me amam, elas me abraçam. Qual é a criança, qual é o ser humano que não quer abraçar um anjo de Deus? Oh meu irmão, e ele diz, e elas vão crescendo e vão se perdendo, daqui a pouco não quer mais a igreja. E faltou o quê? Faltou no irmão Aldo? Não. Ele diz, não, faltou nos pais, nas mães. Ensinar, educar, preparar, moldar como ele sempre quis. Zelar, cuidar, estar atento. Irmãos, isso foi em 2002. Hoje, alguns anos já passados, a situação, ela vem agravando, e vem agravando inclusive por diversas circunstâncias. Irmãos, irmãs, vamos parar, vamos meditar no que o nosso santo irmão Aldo está nos ensinando, vamos com muito carinho, com muito amor, irmãos, cuidar das nossas crianças. Irmãos, essas crianças serão os pastores que irão subir nesse púlpito para pregar, serão os regentes que irão reger, os músicos que irão tocar, cantar, ornamentar a casa de Deus, são ornamento da casa de Deus, mas dependem dos pais. Jesus a ama, o irmão Aldo ama tanto essas crianças, a Virgem Maria Santíssima. Irmãos, a Santa Avó, olha, o amor dessas rainhas dos céus é imenso por esses pequeninos, eles têm esperança nessas crianças, essas crianças são a esperança da igreja. E eu preciso zelar, os irmãos precisam zelar, vamos zelar junto dessas crianças, irmãos, com amor, com carinho, com cuidado, criar para Deus, criar para o reino dos céus, é o que o irmão Aldo está nos falando, é o que ele está nos apresentando nesta oportunidade. Vamos ter esse cuidado. Eu irei fazer a leitura
da homenagem à nossa Santa Avó Rosa e à igreja. O jardim colorido. Num belo dia, Deus, o Pai, e Jesus, seu Filho amado, observando o reino dos céus e as belezas dos seus jardins divinais, num pacto de amor, resolveram criar também na terra um belo jardim e de imediato procuraram a mais bela flor para ser a rainha das flores. E no dia 10 de junho, depararam dentre as flores existentes e escolheram a mais linda, formada por pétalas aveludadas, perfeitas de amor, bondade, justiça, coragem, mansidão e fé. Cada pétala era uma virtude cristalina de pureza e caridade. Era a mais formosa e deram-lhe o nome de Rosa. Então Jesus lhe concedeu uma bandeira branca para que ela, empunhando esse estandarte, fosse em busca das outras flores para a formação do projetado jardim. Muito sábia, Rosa logo escolheu 2 flores e constatou que seu dom de discernimento, que essas 2 flores ajudariam com preciosidade na formação do jardim, e ungiu como bispo e a ungiu como missionária para instruírem as outras flores e unirem num só coração. Assim, a gloriosa Rosa, marchando sempre avante com uma bandeira branca, junto aos outros 2 da direção, foram seguindo adiante, e durante o caminhar encontraram flores preciosas, as quais se agregaram aos seus dirigentes, formando um grande cortejo, até chegarem ao local que por Deus foi preparado. Jesus os orientou e ali formou o grande jardim do Senhor, povoado por flores singelas, fiéis e obedientes para a glória do Criador. Foi quando a linda flor celeste, Rainha Virgem Maria Imaculada, com seu precioso manto azul bordado em fios de ouro, cobriu de glória este jardim com suas bênçãos e proteção. Também a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai ungiu todas as suas flores, que perfumavam o jardim com aroma celestial, glorificando a Trindade excelsa. Pois na bandeira branca da santidade, Deus escreveu o nome do seu jardim, intitulando-o Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, instituindo como sua rainha a Santa Rosa, o outro consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Os anjos dos céus, rodeando o jardim, tocaram suas possantes trombetas, e por milagre de Deus, surgiu em seu meio o grande anjo protetor e profeta de todas as flores divinais, o santo irmão Aldo, e supremo pastor, com grande glória, a rainha Rosa passou para as santas mãos do seu sucessor a bandeira da vitória, e cheia de esplendor, subiu aos céus e sentou-se em seu lindo trono branco, e foi coroada por Jesus para reinar eternamente no jardim celestial do Criador sobre as mais gloriosas flores. Cumprindo-se os planos divinos, as flores do jardim da igreja vão sendo glorificadas e transportadas ao jardim celestial, na completa consumação do perfeito juízo divino. Louvado seja por todos os santos dos céus e pelas flores angelicais o nome eterno da Santíssima Trindade excelsa, e as 2 flores rainha, Santa Avó Rosa e Virgem Maria Santíssima. Louvado seja o poderoso profeta e santo primaz, irmão Aldo, sucessor do Consolador. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, neste dia 10 de junho, por mais um ano de sua existência e de extraordinárias vitórias.
Amém. Irmãos, que mensagem profunda que nos faz buscarmos o amor de nosso Deus por cada um de nós apostólicos. 10 de junho, a data para todos nós mais importante, onde Deus, o Pai, forma, prepara e nos apresenta à humanidade o cumprimento de sua promessa. Nós sabemos, irmãos, da luta incansável do Pai. Nós sabemos que desde que o homem e a mulher pecaram, o nosso Deus, Ele trabalhou na busca, na restauração deste homem e desta mulher. Nós sabemos de seu grande empenho em formar criaturas preparadas, com virtudes especiais, com dons especiais, com cérebro especial, para que essas criaturas pudessem então trabalhar com Ele Deus, na busca, na restauração do homem e da mulher. É bem verdade que o horário não me permite expressar como gostaria, mas vamos lembrar Santo Moisés, o milagre dos céus para que o Pai pudesse mantê-lo na terra. O menino nascido de uma mulher hebreia, em uma época difícil, mas que o Pai, por um milagre dele, dos céus, faz com que aquele menino venha viver, sobreviver, prepara, cresce, forma-se homem, é imensamente usado pelos céus, é imensamente usado por Deus. Nós sabemos que este homem, Moisés, chegou o momento em que ele precisou partir. O Pai novamente prepara alguém que pudesse ser o seu sucessor. Josué, Santo Josué. Sabemos que chegou o momento em que Santo Josué também precisa ir. Santo Elias, um poder imenso que Deus deu àqueles. Um profeta de Deus, para resumir, o único à semelhança de Jesus, daqueles profetas, o único que sobe, que o corpo não fica na terra, vai aos céus, é levado com o corpo. O dia chega em que Elias precisa ir. Santo Eliseu. Irmãos, sucessivamente foram muitos profetas, foram muitos ensinadores, foram muitos homens formados por Deus, preparados por Deus, cheio de unção e cheio de virtude. E todo este trabalho intenso de Deus, ele só tem um objetivo: restaurar, preparar o homem e a mulher como Deus os criou, santo, perfeito, reto, puro, à sua semelhança. Não foi possível. O Pai trabalhou muito. Mas deixa estar que há um evangelho, há uma sequência no evangelho que mostra o momento. Um momento muito importante. O momento em que Deus olha a humanidade, olha a terra, em que Ele não encontra mas um homem preparado. Não tem. Cumpre-se a palavra dele, as escrituras sagradas. Eis que enviarei o meu filho amado, desta vez não mais em um homem, mas em uma mulher.
Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, eis que enviarei o meu filho amado. Ele envia o seu filho. O seu filho vem a esta terra por um grande milagre dos céus, a uma virgem pura, perfeita. Eu pergunto e respondo: os homens aceitaram? Não. Um ministério curto demais. 33 anos de vida terrena. Precisa voltar ao Pai. Mas e agora? Volto no Evangelho de Jesus. Volto nas Escrituras. Haverá grande silêncio entre os céus e a terra. É profecia. Mas por que grande silêncio? Meu irmão, minha irmã, até então eu falei de Moisés, até então eu falei de Josué, até então eu falei de Elias, até então eu falei de Eliseu. Homens que foram santos, ganharam o galardão de santos no céu. Por quê? Eram homens tementes a Deus, preparados por Deus, formados por Deus, dotado de sabedoria de Deus, dotado da sabedoria, entendam bem. Mas agora, por último, eu não falei de um homem dotado da sabedoria do Espírito de Deus. Eu falei do primogênito de Deus, eu falei do Filho de Deus. Tinha alguém que pudesse suceder a Jesus? Ser o sucessor de Jesus? Não. Até porque ele deixou claro que não. Se ele falou aos seus apóstolos que nem o Consolador eles estavam prontos para receber, imaginem para sucederem a ele. Por isso, haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Mas eis que esse silêncio precisa um dia ser quebrado, um dia. Esse selo precisa ser rompido. E quando é? E será que vai ser? Volto ao Evangelho. Livro Apocalipse. São João. O último deles, o único que não foi morto martirizado, morreu preso lá na ilha em Pátimos. Homem, dotado desta unção e desta virtude, e que eu uso muito, inclusive, para fazer uma comparação, não fugindo do assunto, do foco do assunto, ao nosso primaz, porque muitos perguntavam para nós como pode um homem estar nessa terra, ser santo e subir no céu. O único São João, lá na ilha de Patmos, Deus observa aquele homem que chora, está registrado, folheava pergaminhos e mais pergaminhos, via promessas, via tudo e perguntava: mas eu na idade que estou não conheço nenhum outro, quem será? Onde será? O que vai acontecer? E o que foi que Deus fez com ele? Levou aos céus, arrebatou aos céus. Era um homem de carne e osso, como nós, como o irmão Aldo foi e viveu aqui na terra. É levado aos céus. Detalhe: quando ele tem suas revelações, o anjo diz a ele: João, escreva, registra o que vê e o que ouve. Escreve, registra. Está registrado no livro de Apocalipse. O quê? Qual foi uma das revelações que ele teve? O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Oh, meu irmão, glorificamos a Deus. Quantos séculos se fazem isso? Um homem dotado do poder e da sabedoria de Deus, levado aos céus. O anjo manda ele registrar o que ele está vendo e o que ele está ouvindo. E ele escreve: o dia vai chegar em que Deus reassumirá todo. Eu fico feliz demais, é isso que eu quero dizer.
Porque ele não disse, o dia chegará em que Deus reassumirá o poder. Não, é todo, não é um pouquinho de poder, é todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. Oh, meu irmão, esse profetas não foi à toa que o nosso Deus mostrou para que João escrevesse e registrasse isso. E quando foi isso? Eu estou falando de que dia, meu irmão? De que momento? Eu estou falando de 10 de junho. O dia precioso em que Deus reassume todo o poder, em que Ele pode formar, em que Ele pode criar uma santa, trazer uma criança pequenina e preparar o momento em que os homens possam receber, o que é muito importante, porque vejam, irmãos, que ela veio formada, predestinada por Deus, mas ela teve uma vida, passaram anos, para que Deus pudesse formar a sua igreja, Deus buscando as outras flores, como está nesta mensagem, buscando outras criaturas, que tivessem consigo um amor perfeito, que tivessem consigo um objetivo profundo, que não era esse, tá? Era um objetivo de levar um povo santo aos céus, que pudesse verdadeiramente ser herdeiro de Deus, herdeiro da casa de Deus. Tanto é que o foram, e não deixou aqui nenhuma fazenda, não deixou aqui nenhum prédio de 10 andares, de 20 andares, não. Moravam aqui no fundo, não tinham mansões, porque o seu objetivo era formar isso que nós estamos vivendo, uma família para o reino dos céus, uma família para Deus. E é neste dia, meus irmãos, que o Pai reassume o poder. Pastor, por que reassume? É palavra escrita, registrada por São João. Reassumir é o quê? Significa isso que Deus algum dia deixou de ser Deus? Não. Mas que houve um grande silêncio, meu irmão, minha irmã, em que Ele abençoava uma aqui, outro mais acolá, outro mais ali, aqueles que permaneciam no seu amor. Ele abençoava assim, até porque a própria palavra da doutrina, o Evangelho diz: ai do momento em que os meus olhos, em que a minha face se tornar contra esse mundo, o inimigo acabaria com tudo. Deus não virou a face para o mundo, Ele olhava, Ele abençoava uma aqui, outro mais ali, outro mais acolá. Mas o dia em que Ele reassume, é o dia em que Ele volta com todo o teu poder e diz: agora eu tenho um povo. Eu reassumo o meu poder, o poder aos meus santos. Eu vou dar poder aos meus santos, eu vou dar poder aos meus profetas, e vou formar o último profeta. Também palavra dele lá no livro do Apocalipse. Irmãos, não tenham dúvida, não carreguem consigo dúvida nenhuma em relação à formação desta igreja, em relação à vinda do Espírito Consolador para conosco. Não tenham dúvida do poder imenso da Santa Avó. Ela é poderosa demais, ela tem muito poder, e esse poder, os irmãos devam se lembrar, principalmente lá no início da igreja, lá no início, nós ouvimos aqueles que estavam lá nos falar deste poder dela, e nós vemos também, pós a sua coroação no reino dos céus, o número de milagres, irmãos, o número de bênçãos que sobreveio sobre nós, sobre a igreja de Deus. É preciso, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos esta consciência de que nós somos verdadeiramente escolhidos pelo reino dos céus, escolhidos por Deus, escolhidos pela Santa Avó, escolhidos por Virgem Maria, escolhidos por Jesus, como Ele diz na sua palavra: não escolheste vós a mim, eu vos escolhi, eu vos nomeei. E eu tenho dito à igreja sempre o seguinte: esta palavra dele, eu vos escolhi, irmãos, é porque somos nós
Por que Ele não formou o Consolador há 500 a 600 anos antes de nós? 600 anos atrás, seríamos nós? Não. Se Ele não tivesse formado o Espírito Consolador até hoje, Ele fosse formar o Espírito Consolador daqui mais 500 anos, 100 anos, 200 anos, seria nós? Também não. Irmãos, isso nos conclui o seguinte: somos nós. Por isso Ele disse: não escolheste vós a mim, eu vos escolhi. Eu vim no teu dia, no teu ano, na tua era. E como escolhidos de Deus, irmãos, e como escolhidos de Deus, vamos valorizar o que recebemos do Pai. Por isso eu sempre digo à igreja: não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui porque Jesus nos trouxe aqui. Pais, mães, amem suas crianças, amem seus filhos, valorizem o presente de Deus e façam, irmãos, aquilo que lhes ensinei ainda ontem, através do irmão Aldo, do que ele tem nos falado. Façam isso, orem mais, orem pelos seus filhos. Ah, mas não está mais na igreja, deixou a igreja. Há tempo, minha irmã, meu irmão, há tempo. Nós ganhamos o Consolador, Deus nos escolheu. E Ele não nos escolheu por acaso. Ele nos escolheu de uma forma tão perfeita. A palavra dele diz: imitai a Deus, visto que vós sois filho que Ele ama. Eu tenho pregado tanto sobre isso, sobre este amor de Deus. Nós não somos um filho qualquer não, meu irmão, minha irmã. Nós somos filhos que Ele ama. Ele não disse no passado: imitai a Deus, visto que vós sois filho que Ele amou, que Ele amará no futuro. Não, é que Ele ama, é agora, é hoje. E é exatamente por isso que eu quero sempre falar, sempre mostrar aos irmãos, irmãos, tudo isso que o irmão Aldo ensinou, tudo isso que é obra perfeita do seu ensinamento, de um profeta de Deus, um profeta que está conosco sempre. Não se esqueçam, não se iludam com nada de errado, meus irmãos. Analisem a tua fé, façam uma análise no seu coração, quando forem tomar qualquer decisão em sua vida. Quando o sentimento mal, porque o mal existe, ele está presente na vida das pessoas. Jesus disse que ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar, rodeando. E nós não podemos nos levar por isso. Nós precisamos orar, nós precisamos valorizar e não aceitar muitas coisas que vêm surgindo. E que eu quero, inclusive, irmãos, nessa oportunidade, reiterar aquilo que eu sempre digo à igreja. Sempre digo, eu nunca vou deixar de dizer: enquanto a avó, o irmão Aldo, me der vida e me manter pregando o seu evangelho, eu quero pregar. Não deem ouvido a comentários falaciosos, não, acerca de nossa igreja e de sua direção, os quais constantemente circulam em redes sociais, em aplicativos de mensagem instantânea, que alguém, se utilizando do conhecimento técnico que tem, acabam usando palavras bonitas, enfeitadas, e atuam com o propósito de causar intriga, confusão entre o povo apostólico. Vejam bem, irmãos, vejam bem o que eu vou falar. Eu não estou proibindo ninguém da utilização dessas ferramentas tecnológicas tão importantes em nossas atualidades. Mas eu estou lhes mostrando que certos conteúdos não são edificantes. É o que eu estou lhes mostrando. É lícito o acesso às redes sociais e os canais de comunicação? Sim. E como é lícito? É lógico que sim. Mas nós somos livres. E para tanto, antes de qualquer intervenção do homem, ao estabelecer leis assegurando a liberdade de expressão e de outras mais, Deus já havia dado o livre-arbítrio ao homem. Somos livres em nossas escolhas, portanto, escolhemos aquilo, portanto nós colhemos, aquilo que plantamos, e Deus cobra. A segunda pergunta é o seguinte: convém darmos atenção e valorizar aquilo que de nada edifica? Convém?
Não. Nada acrescenta? Não. Obviamente que não. Pois agindo assim estaremos, irmãos, desviando dos propósitos de Deus, se nós fizermos assim. Para finalizar, irmãos, eu afirmo uma coisa: a igreja. Quem anda com a verdade não precisa se ocultar. Se houvesse propósitos verdadeiros de quem age assim, certamente não estaria no anonimato. Mas assim, estariam colaborando com as ideias, com as atitudes, em prol do progresso material e espiritual da igreja. Essa é uma realidade. É uma realidade. Não deem, irmãos, ouvido, simplesmente, porque aqueles que clamam em nome do nosso santo, às vezes clamam em nome dos nossos santos poderosos, para justificar seu intento, pois assim o fazem em vão. Nas Escrituras ficou registrado que conhecemos o propósito de alguém, não pela aparência, mas pelas suas obras. É palavra de Deus, não é minha não. Conhecemos pelas suas obras e não pela aparência. Sendo as obras daqueles que propagam essas mensagens contrárias aos propósitos de Deus, que já incitam a discórdia, e a contradição, não nos convém dar ouvido a tais. É uma realidade. E conforme disse, vou sempre mostrar isso à igreja. Ao contrário disso, nosso conselho gestor tem buscado o aprimoramento e desenvolvimento da igreja. Basta olharmos em nossa volta o quanto tem desenvolvido os trabalhos de nossa igreja, o quanto tem a igreja crescido nesses tempos, tudo devido ao fato de estarmos no rumo certo. Rumo que foi dado a nós pelo nosso timoeiro, pelo nosso comandante. E quem é esse comandante? O nosso querido irmão Maldo. Esta é a fé e convicção que devemos ter. Confiar sem dúvida e lutar sem nunca cessar. Eu digo à igreja, digo isto porque tenho certeza que qualquer daquele que se desviar dos propósitos de Deus não prevalecerá. Qualquer que desviar dos propósitos de Deus não prevalecerá nessa obra. Ratifico, não estou amedrontando e nem mesmo ameaçando quem quer que seja. Apenas estou relembrando ensinos do nosso primaz e das Sagradas Escrituras, inclusive. Portanto, quem assim fizer, será bem-aventurado. Terá a bênção de Deus, do irmão Aldo, de Jesus e da Santa Avó Rosa. Irmãos, amem esta igreja, confiem no poder da Santa Avó, confiem no poder do irmão Aldo. A Santa Avó tem um poder imenso. E eu digo à igreja, esse poder da Santa Avó Rosa é para nos abençoar imensamente. Conforme disse ontem, o verdadeiro apostólico, ele tem razões suficientes para falar em bom tom e alta voz. Eu sou uma criatura feliz que piso sobre o planeta Terra, porque eu tenho o irmão Aldo, porque eu tenho a Santa Avó Rosa, e nada, eu disse nada, me vai fazer eu esmorecer nesse caminho e deixar o profeta que o meu Deus me deu, e deixar a minha avó que o meu Deus me deu, por conta de conversas, por conta de coisas, eu diria, sem futuro. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade preciosa que me concedeste nesta noite, de aqui, unidos aos meus irmãos na sede da tua igreja, aprender juntamente com eles um pouco mais da tua palavra, dos teus ensinos, Jesus, dos teus ensinos, irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, santos e anjos de Deus. Nós, a Igreja Apostólica, a família apostólica, agradecemos aos céus, ó Pai, por esta bênção, por estarmos aqui, por sermos a escolha perfeita de Jesus, por uma escolha tão bela, tão linda em nossos dias. Jesus bendito, qualquer palavra que falarmos é muito pouco para agradecer, mas o Senhor vai além do nosso pensamento, da nossa imaginação. O Senhor sonda o profundo do nosso coração e sabe o sentimento de amor que temos, de carinho que temos por essa escolha que o Senhor fez na nossa vida.
Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Santa Avó. Obrigado, irmão Aldo, por nos ensinar a valorizar essa escolha de Jesus. Profeta de Deus, nós nos entregamos em vossas mãos. Estamos encerrando este culto de adoração aos céus. E temos a certeza de que, como sempre, durante 44 anos, abençoaste-nos. Nos deste a bênção de forma especial aqui na sede da tua igreja. No teu corpo físico, que agora em espírito também nos abençoa, nos alimenta, e que cada um de nós possamos ir em paz, ser feliz e abençoado. Não cito o nome de enfermidade, irmão Aldo, o Senhor sabe e conhece todas. Qualquer que for que houver na vida, no corpo dos teus filhos e filha, tire-os, afaste para bem longe, proporciona paz, saúde e vida com Deus. Tem nomes escritos na caixinha de oração de pessoas. Ali foram colocados porque confiam no teu poder, primaz. Confiam em Jesus, na Santa Avó, na Virgem Maria, no nosso Deus. Realiza, Pai, milagre na vida dessas pessoas. Abençoa essas pessoas para que elas possam te amarem a cada dia ainda mais e confiarem mais ainda na tua igreja, no teu poder. Abençoa, Pai, toda a família apostólica, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Dá a tua bênção, a tua graça. Despede de todos nós na tua santa paz, guiando pelos caminhos por onde vamos seguir, nos levando e nos proporcionando, Pai, uma semana muito bela, muito linda. E o Senhor sabe a razão. Ó Vó bendita, toda a nossa gratidão. A semana que se inicia, a semana do teu aniversário, do aniversário da tua igreja. Grande semana de bênção, de vitória para a família apostólica. Em teu santíssimo nome, Jesus, nós encerramos esta reunião com a tua bênção, com a tua graça, com a tua unção e com a tua virtude. E que esta bênção permaneça não só hoje, mas para todos sempre, com todos nós, com todos aqueles que de alguma forma ouvirem o vosso nome. O nome de Jesus, o nome do irmão Aldo, da Santa Avó e dos santos de Deus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Avó os abençoe grandemente.